Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha e algumas implicações que ela causa nos procedimentos criminais. Eu vou colocar aqui no modo de apresentação do slide para a gente poder acompanhar melhor na videoaula. Então vamos lá. Lei Maria da Penha e suas implicações nos procedimentos criminais. Quando a gente fala em Lei Maria da Penha, ah, a gente tem que pensar em dois momentos de aplicação. Um antes do julgamento da DI 4424, julgado em 2012, e um após esse julgamento, principalmente no que se refere ao crime de lesão corporal de natureza leve. Então vamos lá. Primeiro, antes, vamos entender o que caracteriza a violência doméstica contra a mulher. Ali nessa lei não fere o princípio da igualdade, porque também não tinha que ser aplicado contra o homem? Não. O princípio da desigualdade é aplicar desigualmente os desiguais. A violência doméstica de maior número é a violência doméstica contra o gênero feminino, contra a mulher. Então, o artigo 5º da lei diz: caracteriza qualquer violência doméstica contra a mulher como qualquer ação ou omissão fundamentada no fato da vítima ser do gênero feminino e que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, bem como dano moral e patrimonial. E aí o que ele diz, como caracteriza o fato de ser uma violência doméstica ou não? As violências que causam sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral, patrimonial, morte ou lesão, que são praticadas no âmbito da unidade doméstica, no espaço de convívio entre pessoas com ou sem vínculo familiar, no âmbito da família, considerada uma família formada por pessoas unidas por laços naturais ou por vontade expressa, por afinidade, e em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação. As pessoas não precisam morar sob o mesmo teto. Aline, a questão do gênero, como você já antecipou um pouco, que só se aplica para a mulher. O parágrafo 5º, parágrafo único do artigo 5º da lei, dispõe que as relações indicadas não fazem referência à sua orientação sexual. E aqui a gente tem que pensar que orientação sexual é diferente de gênero, tá? Então vamos entender uma questão aqui. O agressor de uma mulher pode ser tanto uma mulher como um homem, tá? Aline, eu posso ter vítima com a genitália masculina e que a pessoa se sente do gênero feminino, o transgênero, como vítima? Eu trago um exemplo que aconteceu na cidade de Anápolis, Goiás, foi um caso muito legal, que não era de transgênero em si, era de um transexual. Era um casal de pessoas masculinas, da genitália masculina. Um fez a cirurgia de mudança de sexo, que já era transexual, mas ainda não havia sido modificado nos seus documentos o gênero masculino e feminino. Inclusive, ele ainda ostentava o nome masculino na sua certidão e na sua identidade. Esse que teve a modificação de sexo foi vítima de violência. E, neste caso, aplicou-se a Lei Maria da Penha porque foi considerado como uma violência doméstica contra a mulher. Na época, houve muito burburinho na cidade, mas a decisão foi sábia da juíza à época, que o que determina o que é uma pessoa do gênero feminino, do sexo feminino, objetivamente, é a genitália. Não importa, não tem como eu objetivamente olhar de outra forma. Então, se essa pessoa já tinha genitália feminina, então ele era considerado uma pessoa mulher para fins de aplicação da lei. Já tem outros aspectos que já consideram como poder ser aplicada a Lei Maria da Penha quando a vítima é do gênero feminino e que necessariamente ser do gênero feminino não significa ter a genitália feminina. Eu posso ter uma pessoa com a genitália masculina e se sentir uma pessoa mulher e que aí pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. Inclusive, já existem recomendações de secretarias de segurança pública de estados orientando a aplicar em lavratura de boletim de ocorrência quando a pessoa vítima
se identifica como mulher, né? Independentemente de existir ou não a genitália feminina. Aline, mas vamos ao que interessa no que se refere ao procedimento. Como que era aplicada a Lei Maria da Penha antes do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4424 em 2012? Para eu poder explicar isso, eu me pauto em 2 artigos. O artigo 16 da Lei Maria da Penha e o artigo 41 também da lei. Presta atenção no artigo 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvindo o Ministério Público. Esse artigo, aliás, a ADIA, no julgamento dela, não houve modificação de texto, mas só uma determinação de interpretação conforme a Constituição. Não houve modificação, inclusive, de aplicação desse texto legal. Mas ela tem uma implicação muito grande com o artigo 41, que a gente vai ver daqui a pouco. Algumas observações do artigo 16. O crime de lesão corporal leve, se a gente verifica ele, independentemente de ser vítima com violência doméstica ou não, mulher, a gente vai verificar que no Código Penal, no artigo 129, não há determinação alguma sobre a natureza da ação penal. Então, no silêncio do legislador, eu verifico que a ação penal é pública e incondicionada. Ocorre que lá na Lei 9.099, no artigo 88, dispõe que o crime de lesão corporal leve e culposa somente se processa mediante representação. Então, o crime de lesão corporal leve, que é o que interessa aqui para nós, ele possui natureza de ser pública condicionada. E aqui eu vou repetir, não verificando a questão da vítima ser mulher. Não estou verificando nessa leitura que eu acabei de fazer com a Lei Maria da Penha. Então, o artigo 16 autoriza, isso antes da ADI 4424, que o crime que é de ação penal pública condicionada, como era ali do artigo 129, que aplicava o artigo 88, ele era considerado, mesmo para efeitos de Lei Maria da Penha, de violência doméstica contra a mulher, um crime de ação penal pública condicionada. Então, antes da ADI 4424, a mulher que era vítima de uma lesão corporal de natureza leve, ela podia pedir essa audiência para renunciar à representação, porque levava-se em consideração o disposto no artigo 88 da Lei 9.099, ou seja, considerava o crime de lesão corporal de natureza leve como um crime de ação penal pública condicionada. Olha o que diz o artigo 88 da Lei 9.099. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões corporais culposas. Só que nós temos uma disposição do artigo 41 da lei, e que antes do julgamento da ADI 4424, isso era interpretado de outra forma. E eu estou falando aqui antes do julgamento. Então, vamos lá no artigo 41. Artigo 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Aline, como que era que eles faziam nessa situação antes do julgamento da ADI 4424? Eles entendiam que, no caso de violência doméstica contra a mulher, não se aplicava somente as medidas despenalizadoras. Quais, Aline? Eles entendiam que não se aplicava a conciliação, transação e suspensão condicional do processo, né? Entendendo que essa vedação daqui do artigo 41 se referia somente às medidas despenalizadoras. Houve a ADI 4424, eu trouxe um trecho aqui do acórdão, e essa ADI, vou repetir aqui, ela não declarou a inconstitucionalidade da Lei 9.099, muito menos de algum outro dispositivo, nem da Lei Maria da Penha. O que ela fez foi uma interpretação conforme. A requerente dessa ADI foi a Procuradoria-Geral da República e o relator foi o ministro Marco Aurélio, e que teve assim emendada a sua decisão.
Ação penal, violência doméstica contra a mulher, lesão corporal, natureza. Ação penal relativa à lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Acórdão. Vistos, relatados e discutidos esses autos, acordam os ministros do Supremo Tribunal Federal em julgar procedente a ação direta para, dando interpretação conforme aos artigos 12, inciso 1, 16, ambos da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, assentar a natureza incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão corporal, pouco importando a extensão desta, praticado contra a mulher, no âmbito doméstico, nos termos do voto do relator e por maioria, em sessão presidida pelo ministro César Peluso, na conformidade da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas. Brasília, 9 de fevereiro de 2012. Então, para a gente entender o que foi decidido, por que foi decidido, nós vamos voltar de novo no artigo 16. Agora eu vou fazer uma leitura pós-julgamento ADI 4424. O artigo 16 da Lei Maria da Penha diz, vou repetir, nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que traz dessa lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia ouvido o Ministério Público. Em se tratando de crime de lesão corporal de natureza leve, a gente tem que perguntar, o crime de lesão corporal leve, 129 caput do Código Penal, praticado contra uma mulher, por ser violência doméstica contra a mulher, a natureza dele é pública condicionada conforme o artigo 88 da Lei 9.099 ou é pública incondicionada conforme decidiu o Supremo? Vamos lá entender. O artigo 16 seguiu a mesma decisão, a mesma interpretação, mas o que muda aqui é o artigo 41. O artigo 41 diz, vamos lá entender ele, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Se não aplica a Lei 9.099, não se aplica as medidas despenalizadoras de conciliação, transação e suspensão como nada da lei. E se não se aplica nada da Lei 9.099 no caso de violência doméstica contra a mulher, também não se aplica o disposto no artigo 88. O artigo 88 diz, além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Então, se no caso de violência doméstica contra a mulher não se aplica nada da Lei 9.099, o crime de lesão corporal de natureza leve e culposa, no caso de violência doméstica, não é pública condicionada, porque o que considera, o que faz esse crime ser de natureza pública condicionada é o artigo 88 da Lei 9.099. Se não se aplica ele, no caso de violência doméstica contra a mulher, então, se a mulher é vítima de lesão corporal leve ou culposa, o crime é de ação penal pública incondicionada. Então, neste caso, se uma mulher é vítima de lesão corporal de natureza leve, se caracterizando como violência doméstica contra a mulher, ou seja, aplicando a Lei Maria da Penha, aquela mulher não tem direito à audiência do artigo 16. Por que, Aline, que ela não pode renunciar? Porque não existe renúncia numa ação penal pública incondicionada. A representação só se existe numa ação penal pública condicionada. Como não se aplica nada à Lei 9.099, o crime de lesão corporal de natureza leve é pública e incondicionada no caso de violência doméstica contra a mulher. E aí eu trouxe uns quadrinhos aqui para vocês analisarem comigo, ver o exemplo, ao tanto que fica mais fácil. 129 caput, lesão corporal leve, em violência doméstica. Então, a ação penal é pública e incondicionada, pois não se aplica nada à Lei 9.099, conforme o artigo 41 da Lei Maria da Penha. Medidas despenalizadoras são aplicadas? Também não, porque o artigo 41 da Lei Maria da Penha diz que no caso de violência doméstica contra a mulher não se aplica em nada a Lei 9.099. Ah, Aline, e essa mulher pode renunciar à representação? Não, a gente só fala em representação quando o crime é de ação penal pública condicionada. Aqui a natureza é pública incondicionada.
A Aline, no segundo exemplo. E se for uma lesão corporal de natureza leve, fora dos casos de violência doméstica, lá do artigo 5º da Lei Maria da Penha? Então, a ação penal é condicionada, porque não se afastou a Lei 9.099, portanto, aplica-se o artigo 88, que no caso de lesão corporal leve e culposa, a ação penal é pública condicionada. Aline, aplicam-se as medidas despenalizadoras? Sim, porque no caso de lesão corporal de natureza leve, é uma infração de menor potencial ofensivo que aceitam as medidas despenalizadoras da Lei 9.099. Aline, tem como aplicar a renúncia à representação do artigo 16? Não, porque não é caso de violência doméstica contra a mulher, então não se aplica a Lei Maria da Penha, mas aplica o artigo 25 do Código de Processo Penal, que diz que a representação pode ser feita até o oferecimento da denúncia. Vamos lá. Vamos pensar num outro exemplo. Artigo 147 do Código Penal, no caso de ameaça, nos casos de violência doméstica. O próprio parágrafo único do artigo 147 diz que o crime é de ação penal pública condicionada. Então, se é condicionada, a gente vai falar assim, então cabe o artigo 16 da Lei Maria da Penha, cabe as aplicações de medidas despenalizadoras da Lei 9.099? Não, porque se é em caso de violência doméstica, não se aplica em nada a Lei 9.099. Então, não se aplica nenhuma medida despenalizadora, muito menos a renúncia à representação do artigo 16 da Lei Maria da Penha. Aline, mas e se for uma ameaça fora dos casos de violência doméstica? O próprio parágrafo único do artigo 147 dispõe que a ação penal é pública condicionada. E se é uma infração de menor potencial ofensivo e é fora dos casos de violência doméstica, aplica em tudo a Lei 9.099, ou seja, aplica as medidas despenalizadoras, a vítima pode renunciar à representação, aliás, não renunciar à representação, porque aqui não se aplica o artigo 16 da Lei 9.099, mas se aplica o artigo 25 do Código de Processo Penal, que diz que, vou abrir aqui e ler para vocês o artigo 25. O artigo 25 diz: a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia, ou seja, a vítima pode se retratar da representação até que a denúncia seja oferecida. Tudo bem? Essas são as modificações realizadas pela Lei Maria da Penha no que se refere às implicações dela nos procedimentos criminais. Fiquem todos com Deus, em casa e até mais.